Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou te dar aqui 5 dicas para que você saia das dívidas, para que você resolva esse problema, esse caos financeiro que você está passando. E é muito importante que você siga os passo a passo na ordem que eu vou dar. E você vai entender quando eu entrar no passo a passo propriamente dito. O primeiro passo a ser feito é um mapeamento. Não tem como você sair das dívidas, querer resolver o seu problema financeiro, querer realmente pagar, fazer qualquer tipo de ação, querer negociar, querer barganhar, querer pedir desconto, se você não sabe o que você deve. Então, você só tem um único jeito de saber aquilo que você deve, fazendo um mapeamento das suas dívidas, ou seja, fazendo um raio-x. Isso daí é importante que você faça através de uma caneta e de um papel, ou até mesmo através de um Excel, através de um aplicativo, enfim, você tem que mapear tudo aquilo que você deve, anotar todos os fornecedores, credores, banco e principalmente do lado colocar o valor que você deve. Até porque na hora de você fazer qualquer tipo de negociação, qualquer tipo de pagamento, é importante que você saiba o quanto você deve e também é muito importante que você saiba o quanto você vai pagar de juros pelaquela dívida. Então o mapeamento é o primeiro passo e sem ele não tem como fazer os demais. O segundo passo é você diminuir o seu custo de vida. Até porque, normalmente, quando a gente está com dívida, a gente gasta mais daquilo que a gente ganha. E, normalmente, esse gastar mais é através de crédito. Então, ou seja, você gasta através de cartão de crédito, através de cheque especial, através de comprando alguma coisa com alguém que você conheça para pagar depois, através de um financiamento, enfim. Então, é muito importante que você entenda que para você viver bem, você tem que sempre gastar menos daquilo que você ganha. Já que você está com esse problema de dívida, o meu conselho é que você pegue todos os seus custos fixos e os seus custos variáveis e dê uma olhada para você diminuir o máximo que você pode. Por exemplo, você pode trocar sua academia para fazer atividade ao ar livre. Se você tem o hábito de fazer suas refeições fora quando você trabalha, você pode, por exemplo, levar uma marmita. Se você tem o hábito de tomar café na rua, você pode, por exemplo, tomar o seu café em casa. Enfim, você economizar na água, você economizar na luz, mudar o plano de telefonia, enfim, fazer qualquer tipo de esforço para que você enxugue o máximo os seus custos, tanto fixo quanto variável, para que sobre mais dinheiro no final do mês para você quitar as suas dívidas. E lembre-se, todo esforço é bem-vindo. Você pode imaginar que a economia é boba, porém essa economia boba vai te ajudar muitas das vezes a pagar uma conta, uma dívida no final do mês. A terceira dica é vendas de usado. O que seria a venda de usado? Vender todos os usados que você tem, que você não utilizou nos últimos 3 meses, seja uma roupa, seja um tênis, seja um computador, seja um telefone, qualquer utensílio que esteja aí na sua casa que você não utilize. E você deve parar para pensar o seguinte: eu tenho coisas aqui que são valores irrisórios, muitas das vezes de 5, 10 reais, e você muitas das vezes não quer vender isso. Só que você tem que entender que cada real que você tem é um soldado, como se estivesse entrando no campo de batalha. Então, cada real, ele é bem-vindo. Então, se você tem uma blusa e você vai no brechó e vende por 5, 10 reais, isso já vai te ajudar a você eliminar uma dívida. Se você tem qualquer tipo de utensílio, no valor também irrisório, venda, porque isso também vai te ajudar. Então, muitas das vezes as pessoas não querem vender usado, muitas das vezes com preço de desapego, pensando que não tem valor no mercado. E muitas das vezes tem. Você pode fazer isso através de Facebook, aí Marketplace, pode vender na OLX, enfim. A verdade é que você tem que entender que tudo aquilo que você não usa tem uma utilidade para outra pessoa, mesmo que o valor seja baixo. E esse valor baixo, você vai juntar ele e no final do mês, aí, quando você for fazer os seus pagamentos, você vai ter um valor ali que às vezes vai até te surpreender. O quarto passo é renda extra. Não tem jeito, você vai ter que trabalhar. Problemas de dívida, no primeiro momento, a gente resolve com dinheiro. Você tem que levantar o máximo de recursos possíveis para você quitar as suas dívidas. Então, o que acontece? Tem até um princípio em educação financeira que fala o seguinte: não existe pobreza para 14, 15, 16 horas de trabalho. Então, não adianta, se você é uma pessoa normal, que trabalha aí de segunda a sexta, e feriado, e sábado, domingo você fica em casa, você tem que pegar o seu tempo extra para fazer dinheiro. Seja trabalhando aí no seu emprego mesmo, fazendo hora extra, seja fazendo algum tipo de serviço extra que você possa fazer, seja vendendo um produto, seja abrindo um pequeno negócio na sua casa, você vai ter que trabalhar. Até porque no primeiro momento, como eu já disse antes, você vai ter que ter dinheiro. E não tem jeito, para você quitar dívida, sempre no primeiro momento, a primeira coisa que se pensar
é que você vai ter que levantar o máximo de recursos possíveis. Então trabalha o quanto você puder. Lembrando que isso daí é sempre por um período. No momento que você conseguir sanar esses problemas, você vai voltar à sua vida ao normal. Mas agora, no primeiro momento, você vai ter que fazer um esforço. Que esforço é esse? Você se dispor dos seus tempos vagos, que você poderia, por exemplo, estar fazendo um lazer, um entretenimento ou até mesmo descansando. Você vai ter que fazer esse esforço físico ou mental para fazer renda extra, para levantar o máximo de dinheiro possível, para que você sane seus problemas financeiros. O quinto passo é a negociação. É muito importante que você tenha a capacidade de saber fazer negócios. Na hora de você estar no telefone falando com alguém, você saber escutar a proposta e também dar a sua proposta, porque você já sabe o quanto você deve, você já sabe o quanto de recurso você tem. Sempre lembrando, você já fez a hora extra e também você já vendeu lá os seus usados, então você já tem algum dinheiro em caixa, então você já pode negociar. Não faz sentido você entrar na negociação sem você ter recurso, até porque você só vai perder tempo e energia e muitas das vezes vai perder a oportunidade de uma proposta. Então, se o banco te oferece uma proposta por desconto e você não tem dinheiro, então não faz sentido você negociar. Então, por isso que a negociação é sempre o último passo. E a pergunta que fica aí, quais as dívidas eu vou pagar primeiro? A minha orientação é que você sempre pague as menores dívidas. Por quê? Porque quanto menos dívida você tiver, melhor para você. Então, vou dar um exemplo aqui muito prático. Suponhamos que você tem lá nas suas anotações 5 dívidas de R$100 e do outro lado você tem uma dívida que custa os mesmos R$500. O que você paga primeiro? A dívida de R$500 ou as 5 dívidas de R$100? Você deve parar para pensar. Ora, a dívida de R$500 é uma dívida maior, então por isso eu vou pagar primeiro, porque ela é uma dívida que vai me gerar mais juros. Mas isso é um pensamento errado, porque é fundamental que você pague as 5 dívidas de R$100. Por quê? Pare e pensa, são 5 pessoas a menos te cobrando, te telefonando, te mandando SMS, te mandando e-mail. Então, lá no seu mapeamento, lá no seu Excel, quanto menos dívida você tiver, ou seja, quanto menos pessoas você tem para negociar, sempre é melhor. Então, a minha orientação é que na hora da negociação, você sempre pague as menores dívidas e principalmente as dívidas que estão mais acessíveis. O que seria isso? Você sempre pagar as dívidas de mais acesso àquele fornecedor, com aquele credor que está mais flexível. Se você, por exemplo, telefona com um banco e o banco está muito rígido para você negociar aquela dívida, ele não está querendo te dar desconto, ele não está querendo te ouvir, ele está querendo justamente cobrar o montante mais os juros, é bom que você não pague essa dívida, é bom que você espere um pouco e tente entrar em negociação com esse banco depois. Agora, se você vê que um credor, que um fornecedor está mais flexível, mais maleável para que você quite a sua dívida, principalmente te dando desconto à vista, são essas dívidas que você tem que pagar primeiro. A princípio, você tem que pagar sempre as dívidas menores, porque quanto menos dívida você tem, isso vai gerar uma energia positiva, o seu cérebro vai jogar energia positiva para o seu corpo, isso daí vai te dar um ânimo, vai te dar um ímpeto a mais. Por quê? Porque você está conseguindo eliminar parte lá do seu mapeamento, você está conseguindo eliminar linhas. Isso é muito importante, é muito legal, porque quanto menos pessoas você tem para negociar, mais tempo você vai ter para trabalhar, até mesmo para pensar. Então é importante que você sempre pague as dívidas menores primeiro, em segundo lugar, as dívidas mais flexíveis. Por hoje é só, tchau, tchau e até a próxima.